Até a 8ª regra, que ele já colocou ali, ó, que é diga a verdade, pelo menos não minta, ela é muito análoga à de cima, por quê? A verdade tem um elemento transcendente. A verdade não é simplesmente a verdade não é simplesmente algo subjetivo, que a verdade, justamente, o Pedro, de maneira informal ali no caso, mas ele usou o mesmo conceito de verdade atomista, que é a adequação da coisa ao intelecto. Se há uma conexão entre o que eu estou vendo e o que está no meu intelecto, se há uma identidade, então basicamente alguma coisa é verdadeira. Mas veja, como a verdade já envolve um elemento transcendente, é fora de mim. Sim. Se toda a verdade é a minha experiência subjetiva, se tudo, o eu é a única verdade que existe, eu nunca confronto algo que é maior do que eu. Então eu nunca vou encontrar um sentido para as coisas, porque tudo se encerra nele mesmo. Então a conveniência das coisas é a mesma coisa que tem um sentido que se encerra. Para que eu estou lendo o livro? Estou lendo porque eu precisava para passar na prova. Tá bom, é uma coisa que é conveniente, sem dúvida. É melhor passar na prova do que não passar. Só que como você não está procurando uma mentalidade que tem um sentido mais profundo, por exemplo, vou aprender. Estou lendo isso aqui porque eu quero aprender mesmo o que esse cara está falando e quero viver isso aqui na minha vida. Você vai sempre ter bens menores. E você nunca tem aquele choque da verdade que vai te confrontar com as suas limitações e vai te forçar a algo superior. Sim. Cara, essa coisa da verdade é interessante, porque se tem um negócio que lhe coloca meio vulnerável, é você dizer a verdade. E você não sabe o que vai acontecer quando você diz a verdade. Você pega relacionamentos assim. Geralmente, um dos problemas do relacionamento é quando você fica com medo de dizer a outra pessoa o que de fato está acontecendo. Cara, isso ferra completamente, porque você fica meio em temor. Se eu disser, o que é que pode acontecer? Você não sabe. E aí você tenta controlar a situação. Como é que você controla a situação? Com a mentira, né? Você dá um arranjo, porque aí você já encaminha, sabe mais ou menos como a pessoa vai seguir e tal, e aí você consegue conduzir. Mas veja, esse tipo de condução é um movimento de covardia. Ponto. E que todos nós fazemos em maior ou menor grau em um momento ou outro da vida. Quando você entra na aventura assim de, cara, eu vou ser honesto aqui. Ou então, quando eu não puder falar a verdade, eu vou ficar calado. E quando eu precisar falar, eu vou falar. Meu irmão, você entra numa aventura porque assim, você não tem mais controle. Você não sabe mesmo o que vai acontecer. Então é um ato de coragem, bicho. Assim, você ser honesto, inclusive consigo mesmo, é um elemento de coragem. Você não sabe como o outro vai reagir. Agora, claro, isso não quer dizer que você vai ser o otário que quer causar constrangimento, né? Porque tem gente... Não, eu sou muito corajoso, eu sou muito autêntico. A pessoa é chato. A pessoa é chata, é sem noção, é inconveniente. Quer dizer, ela está usando da aparente virtude de falar a verdade para manifestar um defeito grave de vaidade, um defeito grave de sadismo. Tem gente que, a título de ser verdadeiro, na verdade ele está tendo um prazer com o incômodo do outro. A pessoa é um sádico, ele não é alguém que preza pela verdade. Até porque ele está se escondendo atrás da verdade, né? Então, obviamente, ele já está sendo mentiroso. Eu não estou falando desse tipo de gente, mas assim, você ser honesto com as situações, ser honesto com as pessoas. Né? Sei lá, o cara está num curso qualquer e dizer, cara, eu não gosto disso. Ou então, eu não gosto de você. Então, eu não gosto dessa situação. Não repita tal coisa. Meus limites são esses e esses. Você tem dificuldade de estabelecer limites porque você tem dificuldade de dizer à pessoa quais são os limites. Aí, exatamente por isso, ela cruza os limites, você passa a ficar ressentido com ela, entra numa guerra de vingança e as coisas desandam. Só porque ninguém foi honesto. Então, assim, você ser capaz de dizer a verdade é desafiador. Às vezes pode ser meio desconfortável, mas, meu irmão, é muito libertador. Sim, a verdade nos libertará, né? Exatamente. Falou a verdade, né? O Logos encarnado, a verdade só podia dizer algo assim. Pergunta, né? O que é a verdade de maneira cínica? Exato. Ciníssimo, inclusive. Essa pergunta é tão grande, né? Porque eu já tentei trucar o Peterson nisso aqui mais de uma vez na minha vida. Falei, cara, não vou falar a verdade nesse caso. Anos atrás, eu lembro que eu passei 2 vezes isso. Não vou falar a verdade nesse caso e depois eu me arrependi amargamente. Porque eu falei, não tem como, racionalmente eu vou sofrer coisas piores se eu falar a verdade aqui nesse contexto. Não é falar a verdade, mas nem inconveniente que ele está falando, tá? Inclusive ele fala para ser preciso com as palavras, que é outra coisa que vai aparecer aqui, mas o é sempre bom enfatizar isso, porque a galera usa isso para ser pilantra. Ele não estava querendo mentir, tanto que ele fala aí, ao menos não minta, né? Verdade que tem, talvez eu não esteja violando a regra, porque no final das contas eu estava omitindo de falar algo. Mas as 2 vezes que eu pensei, essa regra veio na minha cabeça, e eu pensei, cara, não vou falar a verdade aqui, vou deixar quieto. As 2 vezes eu me arrependi. E é engraçado, né? Porque
Ele fala isso, você tem que ter boa fé de que o universo, você tem que ter fé que o universo é ordenado de uma maneira que, se você agir de boa fé, a ordem da realidade vai te conduzir para um caminho. Isso aqui não é misticismo, tudo conspira a seu favor, não é nada disso. O que ele está querendo dizer é a própria estrutura da realidade, ela já é feita de uma maneira, você tem fé numa estrutura que, se você age de boa vontade, no mínimo você preserva a sua alma, a sua integridade, e você faz o bem para as pessoas. A verdade é parte dessa estrutura. A mentira cria confusão, ela engana as pessoas. Então beleza, aqui ele abre um espaço para aquilo que os escolásticos chamavam de reserva mental, que é, olha, Sim. eu não vou, tem um cara injustamente sendo perseguido, o cara está no porão, eu não vou falar, ele está aqui no porão, venham aqui porque eu não posso mentir. Isso é a chamada reserva mental. Eu não vou entregar uma informação que vai prejudicar o cara. Então ele não está falando sempre diga a verdade considerando isso. No entanto, tem várias situações que nós não falamos a verdade porque nós temos medo, no fundo, da própria verdade, ou nós temos medo das consequências que aquilo vai acarretar para nós. Mas é melhor, fala ele, você receber essas consequências agora do que você ficar acumulando essa mentira por anos. E às vezes pior do que a mentira que você conta para os outros é a mentira que você conta para si mesmo, né? Porque quando você mente para si mesmo, você trava todo o seu progresso, de toda a área que você pode ter. Você acaba com a possibilidade de melhora. E só um ponto, Guilherme. Quando esse tipo de coisa, aqui é um negócio importante, quando esse tipo de coisa não é um valor quando você é jovem, termina escapando porque aos 20 anos você está muito embriagado das suas próprias capacidades, né? O cara é mais saudável, ele é mais bonito, você está embriagado. A juventude a juventude é a espécie de uma bebedeira que você passa 15 anos bêbado e 60 anos de ressaca, né? Então é meio assim que funciona. Então dá para passar ali nos 20 e poucos anos certas mentiras, mas, cara, a coisa vai acumulando. Aí você descobre uma mentira existencial aos 30. Dá para consertar. Aos 30 e pouco, fica mais pesado. Meu irmão, quando você descobre uma mentira dessa aos 40, aos 50, tipo, o negócio você passou a vida escondendo de você mesmo, escondendo. Meu amigo, você quer morrer no momento seguinte, entendeu? Então, assim, ter isso como um valor desde a juventude é a melhor coisa que poderia acontecer.